Uma mansão de vidro e pedra se curva ao longo da costa de Kauai, onde 4 módulos interligados têm vista para o Pacífico. A propriedade se estende por mais de 3.250 metros quadrados à beira-mar, sendo 750 deles cobertos, com paredes que se abrem para que a brisa do mar e o maresia percorram corredores polidos. O preço foi de 20,5 milhões de dólares, e para Carlos Santana era apenas o mais recente de uma longa série de refúgios. Antes do santuário de vidro de 20 milhões de dólares, Santana já vinha comprando refúgios em Kauai. Em 2019, ele gastou 2,7 milhões de dólares em uma propriedade em Anahola, chamada Nohona Ke Moe-Uani, Memórias que você vai guardar, com sua própria casa de hóspedes e banheira de hidromassagem. Depois, ele pôs um desses refúgios na ilha à venda por quase 13 milhões de dólares, revendendo santuários como antes desfiava solos. De volta ao continente em 2021, ele vendeu sua propriedade em Tiburon por 5,53 milhões de dólares. A casa de 343 metros quadrados com cúpula acústica e vistas panorâmicas da Golden Gate foi mais um capítulo em seu hábito de trocar de casas como capítulos de um cancioneiro. Ele também tinha uma base em Las Vegas, onde uma propriedade foi avaliada em 2,8 milhões de dólares. É difícil não comparar a distância desses santuários luxuosos ao garoto em Tijuana, engraxando sapatos e vendendo chiclete, trabalhando em clubes noturnos até o amanhecer para ajudar a família a sobreviver. Naqueles anos, o único teto que ele conhecia era aquele que seu pai, um violinista de mariachi lutando para sobreviver, podia pagar. Os hectares à beira-mar e os santuários de paredes de vidro vieram depois, após meio século de música que remodelou o som do rock americano. Ainda assim, as casas, por mais opulentas que sejam, contam apenas uma parte da história. O verdadeiro santuário sempre foi o instrumento. A guitarra que o levou ao palco mundial não foi adquirida em leilão nem feito sob medida com ouro. Era uma Gibson SG Special vermelha cereja de 1961, a guitarra de batalha que ele pendurou no peito em Woodstock em 1969. Naquele dia, 500.000 de pessoas se reuniu enquanto o calor do verão subia pelo campo. O próprio Santana admitiu que se apresentou sob o efeito de LSD. Depois disse que olhou para baixo e viu o braço da guitarra se contorcendo como uma serpente. De certo modo, o som produzido foi transcendental. Foram 45 minutos de rock visceral, com influência latina, que transformaram uma banda pouco conhecida em uma das vozes mais marcantes do festival. Décadas depois, Hendrix também demonstrou respeito ao dizer: "Eu adoro sua escolha de notas." A ironia é que Santana mais tarde minimizou o uso de psicodélicos, insistindo que você pode se elevar com o que está dentro de você, mesmo que o LSD tenha moldado justamente a apresentação que o tornou imortal. Mas a Gibson vermelha foi só o começo. Em 1976, nos bastidores de um show, Paul Reed Smith entregou a ele uma guitarra feita à mão. Santana gostou tanto que pediu uma para ele mesmo. Em 30 dias, Smith entregou uma peça personalizada, com 24 trastes, um símbolo AM incrustado, mini-chaves seletoras e um único botão de volume. A partir daí, a relação evoluiu para uma linha de modelos PRS Santana, lançada pela primeira vez nos anos 1990, que levou seu nome a músicos do mundo todo. Hoje, sua PRS Gold Top, Santana II, equipada com tarraxas com trava e uma ponte trêmulo personalizada, é sua arma preferida para turnês. É difícil conciliar essas máquinas tão precisas com o violino gasto que seu pai lhe impôs aos 5 anos. Para um garoto que só queria tocar guitarra, o violino era uma prisão. Agora, as guitarras com que ele sonhava não só estavam em suas mãos, mas também criaram um império comercial. Mesmo assim, instrumentos não são só posses. São condutores e, para Santana, muitas vezes levavam tanto à transcendência quanto ao caos. O exemplo mais marcante ainda é Woodstock. Imagine o som. As guitarras gritando sobre congas e timbales, ritmos que não deveriam pertencer ao rock, mas agora o definiam. Cada nota dobrada e esticada, às vezes um pouco desafinada, depois de repente caindo no lugar com perfeição.
A banda detonou Soul Sacrifice e o público foi à loucura. O rugido de centenas de milhares ecoava no palco, abafando até os erros. Para Santana, era como se o tempo tivesse sumido. A música atinge diretamente o seu subconsciente, ele diria mais tarde, e o tempo desaparece. Esse era o ritmo do deslumbramento. 500 mil de pessoas unidas não por ideologia, mas pelo som, o espaço entre as notas formando uma espécie de liturgia espiritual. Poucos músicos comandam um momento desses, menos ainda sob efeito de alucinações. Mas o que é êxtase no palco pode se tornar tormento fora dele. No início dos anos 70, com o sucesso, Santana pressionou a Columbia a lançar Caravanserai, álbum com influências de jazz que se distanciava dos hits de rádio. Clive Davis chamou isso de suicídio profissional. Santana insistiu. O disco foi lançado, recebeu elogios da crítica, mas as vendas caíram. Foi o primeiro lembrete de que, mesmo para as estrelas, a percepção é volúvel. A percepção do público mudou novamente em 1998, quando a banda Santana foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll. Em 2015, a Rolling Stone o classificou como o 20º maior guitarrista de todos os tempos. Para quem ouviu no ensino médio que não era digno, esses reconhecimentos devem ter tido um sabor agridoce. Um bálsamo para a velha ferida, mas também um lembrete de quão profunda ela era. O público via os reconhecimentos, mas nos bastidores, a história pessoal era bem mais bagunçada. Em entrevista à Rolling Stone em 2000, Santana disse que provavelmente seria um andarilho sem sua esposa Débora, a quem acredita como seu alicerce espiritual e financeiro. 7 anos depois, ela pediu o divórcio após 34 anos de casamento, alegando diferenças irreconciliáveis. Para um homem que via na esposa seu alicerce, a separação foi devastadora. A ironia é evidente. Enquanto o mundo o celebrava como lenda, sua vida pessoal desmoronava. E o dinheiro fluía e recuava como as marés contra as rochas de Kauai. Ele vendeu uma propriedade no Havaí por 11,9 milhões de dólares. Ele vendeu outra propriedade em Tiburon após anos de posse. Ele manteve presença em Las Vegas, onde uma de suas casas foi avaliada em 2,8 milhões de dólares. Cada negócio expandia um império feito tanto de imóveis quanto de cordas e madeira. E ainda havia as guitarras. Seu endosso da PRS fez da linha uma das mais bem-sucedidas comercialmente, levando seu nome a músicos que talvez não comprem uma mansão no Havaí, mas podem ter o som. Ao mesmo tempo, ele investiu dinheiro na Fundação Milagro, dedicada à educação, saúde e artes na América Latina. Para um homem criado na pobreza, a filantropia era um ato de gratidão e uma forma de redirecionar a abundância que ele mencionava frequentemente. Os contrastes são notáveis. Quando era adolescente em Tijuana, Santana trabalhava em clubes até às 6 da manhã juntando trocados. Agora, ele negociava propriedades no valor de dezenas de milhões. Apesar de tanta abundância, o preço era alto. Essas são feridas que o público nunca vê. No palco, o som é arrebatador, transcendente. Fora do palco, o silêncio pode ser insuportável. E ainda assim, através desse silêncio, ele encontrou maneiras de sobreviver. Em 2010, ele já estava casado novamente. Cindy Blackman, baterista reconhecida pelo trabalho com Lenny Kravitz, tornou-se sua parceira após um pedido de casamento no palco em Tinley Park, Illinois. Eles se casaram em dezembro daquele ano. Para Santana, foi tanto uma renovação romântica quanto profissional, 2 músicos unindo vidas e ritmos. Mesmo assim, sombras do passado persistiam, sombras que nenhum anel de casamento poderia apagar. Ele frequentemente dizia aos entrevistadores que o perdão era o único caminho para seguir em frente. Segundo ele, o homem que o abusou na infância perdeu o poder sobre ele depois que ele o perdoou. Mas o perdão não é apagamento. Atrás das paredes da mansão e das luzes do estádio, havia cicatrizes que não se calavam. Em entrevistas após o divórcio, Santana falou sobre lutar contra pensamentos suicidas várias vezes, descrevendo uma escuridão que quase o consumiu. Para quem já fez Woodstock rugir, o silêncio podia ser perigoso. Quando ele subia ao palco, o silêncio se quebrava. O espanto de seus últimos anos não foi um único festival, mas sim um renascimento de carreira que surgiu do nada. Em 1999, o álbum Supernatural explodiu,
tendo vendido mais de 30 milhões de cópias no mundo todo e ganhado 9 Grammys em uma única noite. O single Smooth, com Rob Thomas, dominou as paradas. Santana, aos 52 anos, tornou-se não apenas um veterano respeitado, mas o artista de maior sucesso daquele ano. Parecia que o mundo o esqueceu por 20 anos e, de repente, lembrou-se dele de uma vez. A vitória foi grande, mas trouxe feridas. Ele já havia suportado a Columbia Records, chamando seus experimentos de suicídio profissional e anos à deriva, sem uma gravadora disposta a apostar nele. Agora, com o Supernatural, o pêndulo foi para o outro extremo. Um sucesso tão brilhante sempre deixa sombras. Críticos se dividiram. Alguns viram renascimento, outros acusaram de seguir tendências. Ambas as opiniões pegaram, e Santana, que já tinha ouvido no ensino médio que não era digno, se viu tanto elogiado como um profeta quanto acusado de se vender. Mas a riqueza tem sua própria gravidade. O sucesso do álbum, combinado com seus negócios imobiliários, fez dele um dos guitarristas mais bem-sucedidos comercialmente de sua época. Vendendo sua propriedade em Tiburon por milhões, trocando retiros no Havaí por ainda mais e mantendo mansões em Las Vegas, ele podia morar onde e como quisesse. Mesmo assim, ele sempre escolheu refúgios com céu aberto, ar do oceano e locais de meditação. Uma casa ao norte de São Francisco tinha até lareira onde ele meditava. O garoto que antes sobrevivia nos clubes de Tijuana agora criava refúgios para acalmar a mente. Suas declarações públicas revelavam a filosofia dessas escolhas. Ele dizia que o universo conspira para trazer abundância enquanto você dorme. Ele defendia que é possível atingir um estado elevado internamente, sem drogas, embora o LSD tenha influenciado sua performance mais famosa. Ele disse em entrevista que a cannabis fazia parte do seu caminho desde a infância. Para alguns, esses comentários o faziam parecer excêntrico. Para outros, um místico em um mundo focado na riqueza material. A oscilação entre riqueza e ferida, aplausos e rejeição, continuou a defini-lo. Em 2015, a Rolling Stone o colocou em 20º lugar entre os maiores guitarristas, consolidando seu legado no cânone do rock. Bem diferente dos executivos de gravadora que já consideravam sua carreira musical um suicídio profissional. Foi uma reviravolta notável para alguém que no ensino médio foi considerado indigno, prova de que o que os críticos rejeitam em uma década pode se tornar uma lenda intocável na próxima. Até seus pertences eram contraditórios. Aquelas botas lilás de pele de cobra, compradas do filho de um lojista em West Hollywood, depois de ele insistir em comprar algo que nem estava à venda, dizem tanto sobre ele quanto as mansões milionárias. Eram impraticáveis, extravagantes e profundamente pessoais. Um homem que podia pagar por qualquer luxo ainda assim escolheu botas que nunca deveriam ser dele. Mas as posses mais profundas nunca foram materiais, eram legados. Através da Malagro Foundation, ele direcionou milhões para escolas, clínicas e programas de arte em dezenas de estados e países. A escala de suas doações refletia a escala de suas posses, extravagante, mas enraizada na memória do pouco que ele já teve. Legado tem seu preço. Para Santana, o preço foi alto. A tuberculose que quase o matou em 1967, o abuso que marcou sua infância, o divórcio que o levou ao limite, os anos de rejeição das gravadoras que o deixaram vagando sem um palco. Mesmo assim, cada ferida virou uma nota na composição maior. Essa composição ainda reverbera. 10 prêmios Grammy, 3 Grammys latinos. O som das congas e timbales misturado à guitarra elétrica, criando um estilo que sobreviveu a críticos e tendências. Das aulas forçadas de violino mariachi pelo pai ao som de guitarra reconhecido mundialmente, essa trajetória é impossível de ignorar. O garoto que antes trabalhava em clubes até às 6 da manhã por trocados, agora tinha santuários que valiam dezenas de milhões. O homem que antes via uma guitarra virar cobra, agora meditava com a banda antes dos shows. O artista cuja trajetória já foi taxada de suicídio de carreira virou peça-chave no cânone do rock. Os ventos e feridas se entrelaçaram em um legado deslumbrante e trágico, luminoso e cheio de cicatrizes. E no fim, é o som que sobrevive. Mansões podem ser vendidas, casamentos acabar e críticos zombar.
Mas o som da guitarra de Carlos Santana, meio oração, meio fogo, ainda vai direto ao subconsciente. O tempo desaparece, e nesse desaparecimento está o único império verdadeiro que ele sempre precisou.